Quero falar de reforços no Flamengo. Por enquanto, Paquetá e Claudinho, 2 nomes com muito talento e qualidade. Agora, não sei qual é a possibilidade real dessa negociação ou dessas negociações acontecerem. Claudinho, muito bom, hein? O Paquetá também é, obviamente, um jogador muito bom. Mas... falar sobre o mercado do Flamengo, se a gente fala de um ídolo que pode estar saindo, enfim, nesse momento tão conturbado, também o nome do Claudinho, né, Pedro? Foi muito falado. De ontem para hoje esquentou bastante também, né? Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um vídeo topíssimo, cara, com todas as informações que você precisa saber do mercado da bola do nosso Mengão. Claudinho se encaixaria no time do técnico Tite? Se encaixaria? Claro que sim. Eu acho que ele jogaria no lugar do Luiz Araújo. E você? Comente aqui. Ou no lugar do Arrascaeta, ou no lugar de quem, cara? Fique à vontade, a opinião sua é muito importante, tá bom? Quero saber a sua opinião. Galera, temos aqui um vídeo completaço, falando de Gabigol, falando de Claudinho, falando do mercado da bola do Mengão, com todas as informações atualizadas. Muita coisa de ontem para hoje mudou, sabia? Assista o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, e também do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Dito isso, cara, deixa eu soltar o vídeo aqui, dar o play. Daqui a pouquinho tem um corte aqui da Band, do canal Jogo Aberto, tá bom? Simbora, vamos lá. Já chama o Pedro Henrique Torre, que ontem aqui no Sport Center, hein, Pedro? Você cantou a pedra, né? Falou que o Gabigol ainda tinha um joguinho de crédito, que poderia ainda estar junto com o elenco antes de completar ainda esses 7 jogos. E o Gabigol reintegrado também. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço aí, Prates, Marra, todo mundo tá com a gente nesse Sport Center. Pois é, a gente falava ontem, né? Ainda tem mais um joguinho pra fazer, porque aí ele bate no limite. Se ele entrar em campo, ele chega a 6, e aí só com 7 que ele estouraria esse limite para não poder se transferir para outro clube nesse momento. Ontem, depois, em apurações, falando até com o Bruno, que está em um resort, em algum lugar desse mundo, e a gente falando um pouquinho sobre essa situação, de fato não evoluiu a situação com o Palmeiras, não teve um acerto do Gabigol com o Palmeiras. O Flamengo mandou uma lista lá, gostaria de ter Dudu ou Gustavo Gomes ou Rony e um outro jogador que a gente não conseguiu descobrir qual era, mas o Flamengo tentou, não conseguiu também. Então as conversas pararam por aí. O Gabigol volta na quinta-feira contra o Fortaleza para estar entre os relacionados. Cabe ao Tite definir se vai ou não utilizá-lo. O Flamengo segue no mercado, o Claudinho volta à baila, né? O Claudinho naquela novela de sempre, anual, o Claudinho que é do Zenit, estava no Red Bull Bragantino. Ano passado o Flamengo tentou, assinou ali com 15 milhões de euros, o Zenit não topou. O Flamengo recebeu uma sinalização de intermediários que seria possível sim o Claudinho sair do Zenit nesta janela. O Flamengo disse que topa, informou até onde poderia chegar. Um pouco acima dos 15 milhões de euros, é o que a gente tem de informação, não tem um valor preciso, mas seria um pouco acima desse valor. Aí o Flamengo agora aguarda para ver se de fato, dessa vez, o Claudinho tem como sair do Zenit. Para fechar, Mari, só para acrescentar, em relação ao terreno do gasômetro para o estádio do Flamengo, foi publicado hoje no Diário Oficial aqui do município do Rio de Janeiro, o leilão para o terreno do gasômetro. Então vai ser no dia 31 de julho o lance inicial de 138 milhões de reais. E ainda tem umas questões ali na área que o Flamengo teria que dar. O Flamengo ou quem comprar o terreno, né? Mas está direcionado para ser uma construção de um estádio. Então vai caminhando essa situação do terreno do Flamengo no gasômetro. Obrigada, viu, Pedro? Eu te chamo de novo aqui ao longo deste Sport Center para a gente falar mais também sobre o Gabigol. Os atacantes do Flamengo na temporada, olha só, Prates. O Pedro é um absurdo, né? 25 gols. Eu quero só falar com o Prates hoje. Por favor. O Bruno Henrique com 6, o Everton Cebolinha com 5, o Luiz Araújo com 4, o Gabi com 3 e o Carlinhos com aquele gol marcado contra o Atlético, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Gabi ainda tem, assim, ele não está no limite. Então o Gabi ainda é um jogador que ele pode ser até o final da temporada, mas não tinha por que não estar sendo relacionado com a equipe, certo? Sim. Na teoria, sim, Mari. Na prática, o Flamengo já deixou bem claro que ele perdeu. Não é que o Flamengo deixou claro, ele perdeu muito espaço e ele vai ter de recuperar esse espaço.
Tem condição para recuperar? Tem. Mas nesse momento ele está em baixa. Por estar em baixa, ele volta a ser relacionado, fica no banco. Se o Tite precisar contar com ele tem contrato, vai utilizar. Se não, o Flamengo não faz muita questão não de contar com o ídolo do clube como o Gabriel, mas que não consegue jogar bem já há algum tempo. E como que faz isso? Como que coloca o Gabi no banco e, se precisar, coloca o Gabriel? Se não tiver... Vai ter um período ainda de janela aberta, né? Se o Flamengo sentir que não tem muita negociação, tudo, o Flamengo paga salário dele, né? Todo mês. Janela fechada ou janela aberta, se não tiver negociação, ele vai ficar lá. Acho que até isso é uma oportunidade para o Gabriel também, né? Para o Gabigol. Porque ele é funcionário do clube, ele é um jogador muito jovem, ele é um jogador que não só perdeu espaço, acho que é importante lembrar disso, porque senão a gente perde o que aconteceu, né? Ele teve a punição, apareceu com camisa de um rival, de um outro clube que disputa Série A de Campeonato Brasileiro, ele perdeu a camisa 10. Então, assim, muita coisa aconteceu também que foi desgastando a imagem dele. Então, acho que agora é uma ótima oportunidade para botar o pé no chão. Eu cansei de falar aqui das qualidades do Gabigol, eu acredito nelas até hoje, mas em algum momento essas coisas saíram do campo e apareceram mais fora do campo, as negativas. Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai acostumar, se não tiver negociação. E o Flamengo tem que colocar para ou jogar ou na reserva. Hoje não é titular, né, Mari? Então, e não é só sobre ali, o comportamento, 25 gols tem o Pedro. E não é só sobre o comportamento, né, Marra? Ele não está no banco, tirando aí a parte da punição, da parte dos 7 jogos. Não é que ele não está jogando por uma birra. Não é. Tem gente jogando mais. Ele perdeu espaço. A gente cansou de elogiar aqui, quando era ele com o Dorival, que saía da função do 9 e abria espaço. E deu muito certo. A gente cansou de elogiar uma entrevista que ele deu na época do Paulo Souza. Quando ele fala, não, tá todo mundo criticando e eu tô aprendendo algumas coisas de posicionamento com ele que eu não tinha. E eu tô disposto a ajudar. Ele teve, durante muito tempo, uma atitude muito positiva. Não só em campo, mas também fora de campo. E quando ele falava isso, ele diminuía a gritaria de arquibancada, a gritaria de rede social, porque ele chamava atenção para pontos que só ele sabia, porque eram pontos do dia a dia dele. Então ele trazia coisas positivas. Já de um tempo para cá, no campo ele perdeu espaço e fora do campo ele não está ajudando. Pedro, mas o Gabigol também, ele ainda é jogador do Flamengo, a gente sabe do carinho e do amor que ele tem pelo Flamengo. E ontem, né, ele fez aquela postagem nas redes sociais com saudações rubro-negras, né, treinando, um coração. Então, é o Gabigol ainda mantendo essa chama acesa com a camisa do Flamengo, né? Talvez tenha tentado algum tipo de diálogo ali. É difícil, tem que perguntar mais pro Gabigol mesmo o que ele quis dizer exatamente com aquele coração flamejante ali, pegando fogo, né? Mas botou saudações rubro-negras, SRN, né? Como geralmente a torcida do Flamengo coloca e tal, mas tentando fazer um vínculo exatamente com este momento de que, enfim, como se fosse talvez permanecer pelo menos até o fim do ano. É um momento de muita indecisão na carreira do Gabigol, né? Ele tem essa oferta aí, essa possibilidade de deixar o clube e ir para o Palmeiras, assinar com um grande rival nível nacional, que é uma grande oferta esportiva para ele, mas também colocaria em xeque o grande peso que ele pode levar para o resto da vida, que é a idolatria que ele tem, ainda mantém grande parte da idolatria que ele construiu ao longo desses 5 anos de Flamengo. Então é um momento muito pesado para o Gabigol, para ele decidir a sequência da carreira. Então ele tem aí mais 6 meses, se ele permanecer no Flamengo, para mostrar ainda algum serviço, porque de fato o Gabigol ele perdeu espaço, se a gente for colocar assim, a partir da era Tite, né? Porque com o Sampaoli ele ainda jogava, ele ainda era titular, ainda jogava bastante. Depois que o Tite chegou, que de fato o Gabigol começou a amargar assim quase definitivamente, e aí depois de um tempo sim, definitivamente, o banco de reservas. O Pedro foi escolhido até por sistema, por ideia de jogo do Tite, algo que a gente já percebia até na seleção brasileira, nas escolhas do técnico, agora técnico do Flamengo. Então, o Gabigol sentiu mais nesse sentido,
Quando o Tite chegou, ele até foi perguntado, como é que dá para encaixar os dois? O Tite saiu um pouco pela tangente e aí o campo, como o Tite sempre fala, foi respondendo, foi falando, né? Então é mais questão do Gabigol tentar recuperar espaço. O último jogo dele o último gol dele foi naquele 6-1 sobre o Vasco, depois daquela polêmica toda. Então, se ele permanecer, talvez tentando retomar um elo com a torcida, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, se vai ter minutos, tempo, condições de fazer isso. Falar sobre o mercado do Flamengo, se a gente fala de um ídolo que pode estar saindo, enfim, nesse momento tão conturbado, também o nome do Claudinho, né, Pedro? Foi muito falado. De ontem para hoje esquentou bastante também, né? Claudinho, o pessoal até, a torcida do Flamengo até brincando, né? Lançou a nova temporada, Claudinho no Flamengo, porque geralmente é sempre um nome carimbado das tentativas aí. Quem sabe uma hora vá também. O Flamengo também já tentou Thiago Mendes, Wallace, que está agora no Cruzeiro, e não conseguiu, né? Também passaram por temporadas. O Claudinho, o Flamengo recebeu uma sinalização de que seria possível uma tentativa de tirar ele de lá, talvez menos difícil, mais fácil não, menos difícil do que no ano passado, tirá-lo do Zenit. No passado o Flamengo assinou ali com uns 15 milhões de euros e o Zenit falou que queria um pouco mais do que isso, um pouco acima de 20 milhões de euros. Não houve acordo para trazer o Claudinho. Então o Flamengo vai tentar agora nessa janela. Aí foi sinalizado que sim, era possível tirar o Claudinho de lá. E aí agora o Flamengo sinalizou, olha, eu consigo chegar até tal valor, um pouco acima de 15 milhões de euros, pelo que a gente sabe. Muita gente falando em 16, 17 milhões de euros, não consegui confirmar o valor exatamente. Agora o Flamengo está no aguardo. Se de fato esse movimento, até por parte de quem trabalha com o Claudinho e tudo mais, vai conseguir tirar esse jogador de lá, vai conseguir convencer o Zenit a negociar esse jogador. O Flamengo estaria disposto a receber o Claudinho a partir já agora do meio do ano. Seria uma boa aquisição, a diretoria do Flamengo assim entende. Para meio de campo também o Flamengo está de olho, está bem encaminhado até com o Marcos Antônio, que é um jogador que pertence a Lazio, teve emprestado até no futebol grego, mas é mais uma situação de empréstimo, talvez com opção e até obrigação de compra ao fim desse empréstimo. O que está pegando agora é a questão de fluxo de pagamento, como é que, enfim, vai entrar o dinheiro aqui, vai entrar o dinheiro ali. O Flamengo está tentando conversar com a Lazio e fechar esse acordo para ter esse jogador, é o que está mais na expectativa nesse momento, para tentar reforçar esse meio de campo aí, que faz um pouquinho de falta, né? Nossa. Gosta dos... Tenho ótimas lembranças dele. Do Marcos Antônio ou do... Marcos Bahia. Sim, fiz jogo dele na época do Shakhtar. Se não... Posso estar com a memória, mas se não me engano, com o Luiz Castro, como técnico. Mas controle de jogo, controle, dono de situação. Bola gruda no pé, vem de trás, né? Como um 5, como um 8, e organizando o jogo, muita lucidez. Vamos ver, né? Mas eu acho que ajuda muito. E Claudinho? Então, esse já é um jogador que há pouco tempo estava aqui perto da gente. Há pouco tempo ganhou bola de ouro. Ele ganhou bola de ouro. Pelo Red Bull Bragantino, né? No ano foi até, acho que do primeiro ano da pandemia, se não me engano, Sim. 2020. Não, é um jogador de característica diferente, né? Um jogador que define mais jogada, que na posição de meio, caindo pelos lados, com facilidade. Fez gol no Flamengo, inclusive no Maracanã, né? Jogando muito pelo Red Bull Bragantino. Eu acho que é um jogador completamente pronto, né? Ver se tem condição de jogar e chegar a jogar. E me chama a atenção porque é uma posição que é a posição que o De La Cruz pode jogar, que o Arrascaeta pode jogar, que o Gabigol poderia jogar, que já jogou anteriormente, mas acho que é um jogador completamente pronto, vai ajudar muito. E aí, Prates? O Claudinho é uma situação que o próprio Pedro Henrique brincava, né? Quase mais do mesmo, né? Porque o nome dele vira e mexe, é comentado no Flamengo, né? O Flamengo já teve interesse em outros momentos, muita gente já teve interesse. Agora, me parece que a partir do momento que o Flamengo ouviu que agora pode ter negócio, muda realmente o cenário, porque em outros momentos o Zenit nem abriu o negócio. O Zenit colocou um preço que ninguém pagaria. Para não abrir mesmo. Exatamente, porque dá uma ideia de como ele é importante para o Zenit. O Zenit ganhou o campeonato, ganhou a Copa da Rússia recentemente, né? E a não ser que o Zenit tenha chegado à conclusão,
ouvindo do próprio jogador, de quem trabalha com ele, que não, agora talvez seja o momento de conversar para possivelmente abrir um negócio. Só assim pode ter alguma coisa, o que dá uma ideia de como ele ficou grande no Zenit, de como ele é importante para o Zenit. Se o Flamengo contratar, faria uma grande contratação, né? Mas é uma situação que depende muito mais do Zenit tentar abrir o negócio do que o Flamengo tem interesse. Interesse o Flamengo tem há muito tempo, mas o negócio para ser fechado nunca foi fácil, nunca foi simples, não. O Flamengo vai ter que mudar a regra do jogo também, porque 11 titulares não vai dar mais pela quantidade de jogador bom, né, Marra? Porque aí é o que você falou, Arrascaeta, De La Cruz, você elogiou bastante o Marcos Antônio agora, Gerson, olha os zagueiros também. Pulgar, zagueiros, o Léo Ortiz, que é zagueiro jogando de volante, tem muita gente, né? O Flamengo se organizou e a gente falava sobre isso lá no passado, né? O Flamengo se organizando, tendo dinheiro em caixa para mexer, o Flamengo vai tomar conta. É que o Palmeiras também se organizou. Então, os dois dividem. E tem o Botafogo, que é uma grande novidade nos últimos anos, né, Maia? E o que pode ser o Bahia também daqui a algum tempo. Eu acho que o Bahia está percorrendo esse caminho. Mas é um caminho que Palmeiras e Flamengo, eles não estão brincando. E a oportunidade que o Corinthians teve também, assim, estou falando do Corinthians por causa do tamanho e de torcida. Então, assim, o Flamengo e Palmeiras aproveitaram a oportunidade. E o Flamengo deixa isso muito claro nas contratações. Agora sim, galera, temos aqui também um corte do programa Jogo Aberto de hoje, trazendo informações do mercado da bola do Mengão. Link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto. Simbora, vamos lá. Essa negociação entre Palmeiras e Flamengo, esse pré-contrato, olha quem está aparecendo lá do Rio de Janeiro. É raro, não é sempre que ele vem aqui, ele trabalha nos donos da bola local, então hoje ele está chegando para contar essa história que pode movimentar. Dizem que a troca está descartada, mas nunca se sabe, né? Flávio Amêndola, o bigodinho do Maurício. Ele tem uns ciúmes do bigode do Maurício. Ou ao contrário, Maurício tem uns ciúmes do bigode dele, não saberemos, As hein? ideias. Esse estilo. E aí, tudo bem, Amêndola? Chega mais. Nata, uma ótima tarde, um ótimo dia para você, para o Denilson. Na verdade, o Maurício que tem inveja do meu, porque eu sou mais velho que o Maurício, já tenho 30 anos. Então, eu já tive esse bigode antes dele, hein? Mas olha só, vocês falando sobre o Gabigol. A situação aqui no Rio de Janeiro, a gente conversando com algumas pessoas do Flamengo, eles acreditam que ainda há possibilidade de chegar alguma proposta do exterior. E aí não necessariamente da Europa, pode ser um mercado periférico, o mercado asiático, pode ir lá também para os Emirados Árabes, mercado árabe, enfim. A diretoria do Flamengo tem esse feeling de que isso pode acontecer. E até mesmo algumas pessoas ligadas ao Gabigol acreditam que isso também pode vir a acontecer. Mas aí se ele iria aceitar ou não é uma decisão exclusivamente dele. A gente sabe o quanto ele já está adaptado ao futebol brasileiro e o Flamengo já decidiu que se for para o Gabigol sair agora no meio da temporada, só através de uma compensação financeira ou então troca de jogadores. Caso isso não aconteça, ele certamente não seguirá no Flamengo, até porque o Flamengo já fez uma oferta para ele de renovação que não foi aceita. Então a história do Gabigol com a camisa do Flamengo, ela está muito próxima do fim. A gente só não sabe se esse final vai ser agora no meio desse ano ou então no fim dessa temporada. Sobre contratações, a gente fez um material especial, mais detalhado, trazendo detalhes não só da situação envolvendo o Gabigol, mas também dos outros dois meio-campistas que o Flamengo está de olho, Lucas Paquetá e Claudinho. Vamos acompanhar na matéria. Se liga, vamos lá. Com a proximidade da janela de transferências, o Flamengo se movimenta nos bastidores para reforçar ainda mais o seu elenco. Em busca de dar mais opções ao técnico Tite, a diretoria do Flamengo já escolheu alguns alvos para atacar no mercado de transferências. Além da tentativa de repatriar Lucas Paquetá, a direção do Fla vai atrás de um outro meio-campista que já interessou o clube rubro-negro. Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, que está no Zenit da Rússia, está na mira do rubro-negro. Aos 27 anos, o atleta foi alvo do time carioca na última temporada, mas o acordo não teve sucesso. A proposta agora já está na mesa, cerca de 17 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais, para adquirir o jogador em definitivo. Este valor é um pouco maior do que a oferta da temporada passada, quando foi oferecido cerca de 15 milhões de euros ao time russo. Além de Claudinho, o Flamengo também vai fazer uma oferta ao West Ham da Inglaterra por Lucas Paquetá. Apesar de já ter acertado com o jogador
Ainda falta o acordo com o clube inglês, o que não deve ser tão simples. Na proposta, o Flamengo tenta incluir uma cláusula que permita se proteger de uma eventual punição do jogador na investigação por suposto envolvimento em apostas. Que tudo indica, Gabigol vai mesmo se despedir do Flamengo. Como seu vínculo termina no fim deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Palmeiras surge como o principal candidato neste momento e já enviou uma oferta ao atacante. A troca com Dudu, no entanto, esfriou e o Verdão pode esperar até janeiro para ter Gabigol. As negociações continuam. Resta saber quando o camisa 99 dirá adeus ao Rio de Janeiro. Isso porque o Flamengo só vai liberar Gabigol de forma imediata caso haja alguma compensação, seja financeira ou através de troca de jogadores. É que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom, que ele já é moeda de troca, isso está escancarado, que ele não vai ficar no Flamengo, a mesma coisa. Então é um fim de ciclo de uma história incrível, um jogador que deu muito certo, que trouxe títulos para o Flamengo, grandes vitórias. É um cara que a torcida é apaixonada e ninguém vai mudar isso. Agora, não tem jeito, né? Só que se ele saísse neste momento, o Flamengo receberia dinheiro. E eu vejo com bons olhos para o Flamengo essa possibilidade. Marcos Braz muito claro ali, né? Na declaração dele, né? Se chegar a ficar até o final do ano, ele tá livre. Aí ele vai para onde ele quiser. Agora, se ele quiser sair agora, ou se algum clube tiver interessado no Gabigol agora, tem que ter uma compensação financeira e o Marcos Braz, sendo representante do Flamengo, ele não está errado não em pensar dessa forma. A matéria do Gabigol rolando, a mesma situação do Dudu, né? 2 ídolos, né, dentro dos seus clubes, conquistaram essa idolatria dos torcedores, enfim, e estão vivendo situações delicadas dentro dos clubes, né? O Gabigol, por motivos, né, que ele mesmo criou, da mesma forma o Dudu, criou também essa situação desconfortável dentro do Palmeiras. Agora os dois estão aí vivendo essa novela. Será que vai acontecer essa mudança, né? Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras? Acho que é uma troca que seria interessante também para os dois. Quero falar de reforços no Flamengo. Por enquanto, Paquetá e Claudinho, 2 nomes com muito talento e qualidade. Agora, não sei qual é a possibilidade real dessa negociação ou dessas negociações acontecerem. Claudinho muito bom, hein? O Paquetá também é, obviamente, um jogador muito bom, mas está num cenário de muita visibilidade, chance de repente, mudar de clube no futebol inglês, tem essa questão que ele está vivendo na vida pessoal, então acho que os clubes também devem ter um pezinho atrás em relação à contratação do Paquetá. Agora, o Claudinho, eu confesso que eu não sei qual é o estado físico e técnico do Claudinho, mas o que a gente acompanhou do Claudinho no Bragantino, inclusive quando ele jogava o Bragantino contra o Flamengo, ele se destacava, fazia gols no Maracanã, é um jogador que merece todo o respeito. Lembrando que já tem Arrascaeta, Nico de la Cruz, seria mais um para essa posição. Claro, sempre é bom rechear o elenco, mas não é um problema para o Flamengo neste momento. Tem várias opções. Veja a campanha que fez, perdendo muitos atletas para a Copa América. Cara, vamos falar disso aqui, ó. Tem muito assunto aqui pra gente falar. Eu vou resumir pra vocês tudo, tá bom? Temos aqui o Claudinho, temos aqui o Gabigol, temos aqui o estádio do Flamengo. Leilão de terreno já tem data e valor mínimo. Vou começar aqui pelo Claudinho e depois a gente pula aqui para o estádio do nosso Mengão, o terreno, tá bom, galera? Ó, o Flamengo faz proposta por Claudinho do Zenit. Na mira desde o ano passado, meia volta a ser oferecido por empresários. Clube se interessa e apresenta ofertas aos russos. O Flamengo tem um novo velho alvo para a janela de transferência que abre nesta quarta-feira, amanhã. Claudinho do Zenit da Rússia. Representantes do meia de 27 anos ofereceram novamente o jogador ao clube, que abriu conversas com os russos e fez uma primeira proposta semelhante aos valores ofertados no ano passado. Em julho de 2023, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, na época 80 milhões de reais, tá? Por 100% dos direitos econômicos. Mas o Zenit pediu 20 milhões de euros, 107 milhões de reais na época. E não houve acordo. O interesse no jogador foi divulgado pelo canal Paparazzo Rubro Negro, aqui do YouTube, e confirmado pelo GE. O interesse do Flamengo em Claudinho não é novo
e o próprio jogador já manifestou algumas vezes a vontade de defender o clube. Em outras ocasiões, uma maior visibilidade para voltar à seleção brasileira foi colocada na mesa pelos dirigentes rubro-negros como uma forma de sedução. Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato russo na temporada 21-22. O contrato com o Zenit é válido até o meio de 2027. Caramba, hein? Ainda falta bastante. Pelo que ficamos sabendo, então, o Flamengo pode chegar até 17 milhões de euros, que seria aproximadamente 100 milhões de reais, galera. É um valor bastante atraente, né? Será que os russos vão aceitar vender o Claudinho por esse valor? Tomara que sim, né? Estádio do Flamengo, leilão de terreno no gasômetro, já tem data e valor mínimo. Olha aí, que maravilha! Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês do que importa, tá? Vamos lá então. A Prefeitura do Rio divulgou nesta terça-feira o edital do leilão do terreno do gasômetro, que pertencia ao fundo administrado pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado. O Flamengo é o principal interessado em adquirir o local para a construção do seu estádio. Saiu então aqui o edital, né, de termos de contratos à Secretaria de Coordenação Governamental. O leilão foi marcado para o dia 31 às 14h30 no auditório do CAS. O lance mínimo será de 138 milhões de reais, podendo chegar até 195 milhões de reais. Aqui, segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o edital pede a construção de um estádio para, no mínimo, 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados. Como assim pelos? O interessado é o Flamengo, cara. O terreno será do Flamengo, né? Aqui no edital tem várias exigências, cara. Tem vários pontos importantes aqui. É uma matéria bem extensa. Tá aqui no GE, você pode vir aqui, você pode conferir, tá bom, galera? Tem tudo aqui que você precisa saber, ó. Tá bom? É bastante coisa, né, cara? Bastante coisa que a gente já falou aqui no canal também, né? Tá aí, cara. Então foi marcado isso que é o mais importante, né? Que a gente precisava saber. Temos datas, horários e valores. Ó, o leilão foi marcado para o dia 31 desse mês, às 14h30, no auditório do CAS. O lance mínimo será de 138 milhões de reais. Que maravilha, né, cara? Tá dando tudo certo pra gente aí. E o Gabigol é mais do mesmo, né, galera? A gente já tinha falado aqui do Gabigol ontem, não mudou nada de ontem para hoje. O Flamengo pretende vender ele para um time estrangeiro, né? Qualquer oferta que aparecer agora de fora, o Flamengo vai negociá-lo. Se ele vai querer ir ou não, é outros 500. Até acho que ele vai querer ir, cara. Será que ele vai querer se queimar com a torcida do Flamengo, cara? Vai querer jogar no lixo a sua idolatria? Se ele for para o Palmeiras, ele vai jogar no lixo toda a idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo, né? Acho que a torcida não vai perdoá-lo se ele fazer isso. Apesar de ser um direito do jogador, será que ele vai fazer isso? Será que não? Não sei. Só sei o seguinte, ele será relacionado para o jogo contra o Fortaleza quinta-feira agora. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!